Pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha. Super bem-vindo se você tá chegando agora. Aqui embaixo tem a playlist do Mundo Gringo. São vários vídeos aí pra você maratonar. Vá lá, compartilha esse canal com alguém que você acha que possa gostar das nossas histórias e possa vir mandar a história dela também. Assim a gente vai ter mais Alices aqui, né? Compartilhando as histórias com a gente. Eu sei que vocês amam. Bom, vamos lá, a história de hoje. Eu amei a história de hoje, gente, porque vocês vão ver como uma família, quando é estruturada ou quando um apoio da nossa família é essencial para que a gente tome nossas decisões. Às vezes, se a gente não tem o apoio da família, a gente fica com medo de tomar certas decisões, né? Mas aqui eu gostei. Vamos lá. Dani, tudo bom? Aqui na graça de Deus. Pensei muito antes de escrever minha história para você. Após um tempo assistindo os vídeos, resolvi escrever. Amo a forma que você trata as Alices e o respeito que você tem por nós. Parabéns. Bom, vou dividir a história em partes, né? Mas vai ser tudo aqui, tá? Vou falar um pouco da vida dos meus pais. Acho importante, pois o que eu passei foi reflexo da criação deles. Meu pai teve uma infância muito triste. Meu avô paterno era um homem de muitas posses, porém ele batia muito na minha avó. Minha avó se casou aos 12 anos de idade e teve 12 filhos. De 12 só restaram 4. Meu avô era mais velho que ela e batia muito na minha avó, especialmente quando ela estava grávida. Ela perdia então os bebês. E meu avô fazia meu pai e meu tio enterrar os irmãozinhos no cemitério, dentro de caixinhas de sapato. Meu avô falava para eles não abrir as caixinhas, e assim eles faziam. Meu pai teve uma irmã, se chamava Alice, e meu pai colocou meu nome, Alice, em homenagem a ela. Essa irmã dele foi a única que faleceu maiorzinha, com 8 meses. Meu pai conta que deu uma febre muito forte nela, que chegou quase a rachar a cabeça. Meu pai foi à escola somente por 3 dias. Meu avô falava que eles tinham que ir para a roça trabalhar e não estudar. Dani, não me pergunte como, mas meu pai sabe assinar o nome dele e as sílabas. E isso ele aprendeu em 3 dias de escola. Achei até muito. Meu avô sempre teve amantes. Ele bancava os luxos e as famílias delas. Ele tinha roça, gado e um mercado num vilarejo. Era conhecido por ser um homem bom e honesto. Mal o povo sabia o demônio que esse homem era dentro de casa. Ele fez história na região. Todo mundo conhecia. Minha avó faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Ela tinha uma ferida na perna que causou complicação devido a diabetes. Meu avô, após o falecimento da minha avó, caiu na safadeza e acabou com tudo que tinha. Ele não dividiu a parte da minha avó com os filhos e morreu pobre e acometido de um câncer. Eu tinha 12 anos. Minha mãe veio de uma família muito pobre, estudou até a 7ª série do ensino fundamental. São 8 filhos, entre homens e mulheres. Apenas um morreu na infância. Minha mãe conta que ela passou fome quando criança, que ela comia mamão verde cozido, ela ia para a escola descalça e que ela sofreu bullying. Ela andava muito para chegar na escola e no caminho encontrava com os irmãos. Ali eles repassavam o uniforme um para o outro. O que estudava de manhã tinha que tirar o uniforme e dar no meio do caminho para o que ia estudar à tarde. Ela era a irmã mais velha e tomava conta dos irmãos menores da casa. Minha avó materna sempre foi muito estranha. Era uma pessoa que nunca demonstrou amor pela minha mãe. E ela contava muita mentira. Bom, minha mãe e meu pai se conheceram nesse vilarejo. Minha mãe era muito bonita. E meu pai, sendo filho de quem era, né? Logo minha mãe se interessou por ele. Namoraram 6 anos e se casaram. Eu nasci e cresci no interior. Meu pai, após meu avô acabar com tudo que tinha e fazer vários empréstimos no nome dele, a ponto dele perder a casa que morava com minha mãe quando eles se casaram. Então meu pai virou caseiro numa fazenda e minha mãe fazia crochê e bordava. Eu também tenho uma irmã mais velha, 8 anos que eu. Somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe.
Minha infância foi um pouco complicada. Eu era muito doente, eu tinha bronquite, eu era raquítica. Eu caía muito. Do nada eu levava uns tombos e me machucava demais. Tipo, eu perdia força nas pernas. Guardem isso. Eu era muito menor que as outras crianças da minha idade. Meu pai trabalhava muito e minha mãe pegava carona para ir até a cidade quando eu adoecia. Então eu ficava internada por dias. Sempre nessas caronas eu me lembro de um nome, Lucas. Um homem negro, alto, contrário do meu pai. Eu lembro que eu tinha 3 ou 4 anos e eu lembro desse homem num Gol vermelho. Ele parava na porteira, que ficava longe da nossa casa, na beira do asfalto. Minha mãe entrava no carro com ele. Eles iam para um quarto grande com banheiro. Esse lugar dava de frente para os eucaliptos. A terra era branca. Eu lembro que era só esse quarto e esse banheiro. Não tinha cozinha, nada. Como eu tinha o intestino preso, minha mãe me trancava no banheiro e falava: senta aí e tenta fazer cocô. Lembro de ver minha mãe de sutiã na cama com esse homem. Tempos depois eu soube que ele era o dono do motel. Ele me dava dinheiro e balas. E na minha infância eu nunca passei fome. Mas também não tinha uma bolacha, um iogurte, nada disso. Meu pai ganhava até bem nessa fazenda, mas o dinheiro dele é todo pro jogo. Meu pai nunca gostou de se enturmar com gente pobre. Minha alimentação basicamente era leite, arroz, feijão, carne. Quando muito, um bolinho que minha mãe fazia. Eu e meu pai íamos pescar no rio e para ir na vila trocar peixe. E às vezes a gente ia na vila trocar peixes em troca de refrigerante. Eu não tinha nem brinquedo. Eu lembro de ter um ursinho e umas bonequinhas velhas. O patrão do meu pai era dono de uma loja de brinquedos. E os netos deles tinham vários brinquedos legais. Às vezes eles deixavam eu brincar, às vezes não. Lembro quando eles traziam os brinquedos para a fazenda, eu escondia lá no bananeiro do quintal. Eles esqueciam e iam embora. Eu ia lá depois, pegava, falava para os meus pais que eles tinham esquecido e eu passava a semana inteira brincando. No final de semana eles iam novamente e eu falava: vocês esqueceram, olha. Mas aí eu já ficava pensando em qual seria o próximo brinquedo que eu ia esconder para brincar mais uma semana. Tinha uma vila próxima à minha fazenda que nós morávamos e ali eu estudei. Estudei 2 anos nessa vila. Meu pai me levava de moto, eu ia na frente segurando o guidão. Até hoje eu me lembro da sensação do vento batendo no meu rosto. Nossa, eu amava aquela escola. As crianças eram pobres igual a mim. Na primeira série do ensino fundamental me trocaram de escola. Fui para uma escola de classe média e lá tinha filhos de comerciantes, fazendeiros. E eu ia toda descabelada. E todos riam de mim. Parece que nem as professoras gostavam de mim. Meu pai já não me levava mais, eu ia de Kombi. Eu chorava muito, pois as crianças faziam bullying comigo. Eu era chamada de feia, magricela, manteiga derretida. Falavam que eu tinha um pé torto para fora do chinelo e as crianças me zoavam muito. Ali estudei até a 4ª série do ensino fundamental. Já esquecendo de falar da minha irmã, ela era 8 anos mais velha. E quando eu era pequena, ela já era uma mocinha. Eu nunca tive irmã para brincar. Sempre meu pai e minha mãe iam na cidade resolver alguma coisa e ela ficava sós comigo. Gente, ela não perdia a oportunidade de me bater. O patrão do meu pai tinha uma neta, uns meses mais nova que eu, que sempre foi minha melhor amiga. Vou chamá-la de Raquel. A gente brincava muito. Ela sempre foi como uma irmã para mim. Minha mãe fazia crochê e bordava para as mulheres da cidade. Com o pouco dinheiro que ganhava, ela comprava roupas para mim e para minha irmã. Ela sempre comprava coisas horrorosas para mim. O dinheiro do meu pai nunca sobrou para essas coisas. Como eu disse, o dinheiro dele é todo pro jogo. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, minha mãe, que nunca trabalhou fora, conseguiu um emprego de merendeira na escola que eu estudava. Já era uma outra escola. Lá era bom. Vou falar um pouco da relação da minha mãe com a minha família. Minha mãe era uma mulher que nunca fez as coisas de boa vontade. Ela sempre reclamava de tudo. Eu e minha irmã geralmente fazíamos as tarefas de casa. Cuidávamos da limpeza, da louça. O pouco que minha mãe fazia era de má vontade. Nada, nunca estava bom. Ela me colocava para mexer nas coisas da minha irmã,
provocava brigas entre nós. Minha mãe vivia falando que se descobrisse que eu estava beijando na rua, ia me colocar para fora de casa. Eu nunca pude confiar na minha mãe. Nunca contei nada para ela, pois tudo para minha mãe era puta que eu ia virar puta. Engraçado, e a mãe ia lá pro motel com o tal do Lourenço, né? Vocês estão vendo como é a hipocrisia, né? Bom, minha mãe só sabia jogar praga na gente. E se eu fosse atravessar a rua, que um carro ia me atropelar. Meu Deus. Se eu fosse passear, ia acontecer um acidente. Se eu fosse tomar banho de rio, eu ia me afogar e por aí vai. E ela sempre manipulou muito bem meu pai. Minha mãe não me deixava sair além da escola. A felicidade da minha mãe era me ver triste. Quantas vezes tinha festa na cidade, eu pedia para o meu pai para me levar e ele falava, se arruma, a gente vai. Eu me arrumava. Quando eu ficava pronta, minha mãe não deixava ir. Falava que ia dar briga, que ia me machucar, que ia acontecer acidente. Eu chorava a noite toda por ela não me deixar ir. Nossa casa não era tão longe da cidade e eu ouvia os cantores cantando. Perdi até o sono de tanta vontade de ir. Ela nunca deixou eu fazer crisma ou catequese. Nunca deixou eu frequentar a casa de nenhuma amiga. Às vezes minhas amigas iam lá em casa. Nessa fazenda tinha uma piscina e a gente tomava banho quando o patrão não estava lá. Éramos meninas de 10, 11 anos e minha mãe já chamava minhas amigas de puta quando elas iam embora. Ela sempre exigiu muito de mim. Quando eu tirava notas boas, ela não falava nada. Bom, se eu falasse, nossa, você não me deu parabéns, ela falava, não é mais que sua obrigação. Minha mãe ficava escondida próxima à porta da sala de aula para ver se eu estava conversando com alguém. Bom, meu primeiro beijo aconteceu aos 13 anos. A maioria das minhas amigas já tinha beijado e elas ficaram no meu pé para eu beijar também. Foi com auxiliar de pedreiro. Dentro da escola, durou 3 segundos. A gente deu muita risada. Eu fui ficando mocinha, o tempo foi passando até que arrumei meu primeiro namorado aos 15 anos. Vou chamá-lo de Paulo. Paulo era um conhecido em comum das minhas amigas. Ele queria namorar sério. Conversei com meu pai e ele aceitou. Paulo era muito trabalhador, me enchia de presentes, mas nunca confiou em mim. Ele ia sempre lá em casa. Bom, ele sabia que eu era meia chorona, então ele abusava de mim nesse sentido. Minha mãe achava o máximo ver ele jogando minha autoestima lá pra baixo. Minha mãe adorava Paulo. Perdi minha virgindade com ele no sofá da casa com os meus pais lá dentro. Vocês estão vendo, né? Quando quer, não adianta segurar, ela disse. Minha irmã sempre teve namorados, casou-se com um ex-professor. Eu brinquei com ele um dia se ele conhecia minha irmã, ele disse que não. Ah, com um ex-professor dela, né? Aí eu falei, você não sabe o que tá perdendo. Aí logo eles se conheceram e engataram o namoro. Minha irmã nunca foi como eu. Ela batia de frente com os meus pais. Ela nunca calou a boca pra eles. Saía, chegava tarde em casa, ia pro trabalho, saía meia-noite. E ela já ia pras festas. Ela me pegava pra eu dormir na cama dela. Meu pai abria a porta de madrugada e eu tava lá deitada na cama dela e ele pensava que eu era ela. E assim foi por muito tempo. Sua irmã visionária, né, amiga? Minha mãe sempre infernizou minha cabeça, a cabeça do meu pai contra nós. As brigas com a minha irmã eram constantes. Minha irmã se casou na igreja com uma grande festa que a família do esposo ajudou a fazer. Meu pai não entrou na igreja com ela. Ela é casada até hoje e são super felizes. Namorei Paulo por 2 anos e minha mãe vivia me pressionando para casar. Meus pais tinham um barracão muito ruim. Ela falava que a gente ia casar e morar lá. Quando vi que logo seria obrigada a casar, terminei. Fui vendo que ele era. Acho que minha mãe gostava tanto dele que ele me esnobava e abusava de mim e eu sofria com isso. Ele me entupia de presentes e ficava falando da nossa vida para todo mundo que trabalhava com ele. Assim que terminei, uma semana depois, ele já estava com outra. Não deu certo, ele começou a ir lá em casa. Ele chorava o dia todo. Minha mãe me pressionava para voltar com ele. Meu pai um dia me disse, filha, você não quer nada com ele? Eu respondi, não. Então meu pai falou, pega tudo que ele te deu e devolve. Vai que ele tá vindo aqui em casa querendo as coisas de volta. Devolvi tudo, Dani, celular, notebook, roupa, perfume. E pedi para entregarem na casa dele.
Nunca mais ele foi lá em casa. 2 meses depois, ele conheceu e se casou com uma outra mulher. Eu saí pela cidade pedindo emprego para todo mundo. Consegui um emprego numa loja. Faltava 3 meses para eu terminar o ensino médio. O trabalho era o dia todo. Falei para minha mãe que eu ia estudar à noite. Minha mãe falou que quem estudava à noite era puta. Eu sempre fui uma boa aluna, com médias muito boas. Conversei com meus professores, eu já tinha passado pelas notas. E todos concordaram em não me reprovarem por falta. Meu pai me levava e me buscava no trabalho. De manhã já levava meu almoço ou pegava lanche na escola, que minha mãe fazia almoço. Assim trabalhei por alguns meses. Com 18 anos arrumei um emprego na lotérica da cidade. Os primos do meu pai eram donos. Terminei o ensino médio e falei que queria fazer faculdade. Sempre fui tão pressionada a tirar uma nota boa. Pensei que eu teria apoio, né? Minha mãe disse que não precisava. Esbravejou e disse que eu tinha que ajudar nas despesas da casa, pois se eu saísse de casa para ir para a faculdade eu ia me tornar puta. Cogitei a possibilidade de sair de casa para morar com umas amigas numa cidade maior e foi um Deus nos acuda. Até falar em me bater, meu pai falou. Trabalhei por 1 ano como caixa nessa lotérica. Os patrões eram carrascos. Saí de lá e fui trabalhar no mercado. Nesse mercado eu entrava às 1 e saía às 9 da noite. Primeiro eu pedi emprego para a mulher do dono. Ela falou que não precisava. Depois pedi para o dono. E no outro dia já comecei a trabalhar. Trabalhava com uma menina, vou chamá-la de Amora. Eu estudei muitos anos com a irmã dela. Essa irmã dela fazia faculdade. Tinha terminado com um rapaz para... Ela tinha arrumado um rapaz para a enteada de um cara que trabalhava comigo. Nossa. A Amora me contou essa história, que ela era uma pessoa boa, que morava em outra cidade. Que esse padrasto dessa amiga delas estava louco empurrando ela para cima desse rapaz. Vou chamá-lo de Pedro. Pedro era bem financeiramente. Os pais tinham terras e ele estava interessado e eles estavam interessados nas coisas deles. A Amora me mandou o Facebook dele à noite, por curiosidade adicionei Pedro. Ele puxou o assunto comigo pelo Messenger e conversamos. Pedro queria me ver, mas como? Meus pais não davam trégua. Às vezes meu pai saía para jogar e eu ia embora de mototáxi. Justo no dia que isso aconteceu, Pedro apareceu de surpresa no mercado e me pediu para sair com ele. De prontidão, aceitei, pois eu sabia que não teria outra chance a não ser aquela. Fomos no espetinho jantar, foi no primeiro dia da novela Império. Era um lugar movimentado na cidade, logo meu pai apareceu por lá me chamando para ir embora. Falei que não ia, que estava sem capacete. Pedro então me levou em casa. Nós não nos beijamos no nosso primeiro encontro. E assim que eu cheguei em casa, minha mãe começou a me fazer perguntas, quem era, onde eu morava, como eu conheci. Falei que ele era amigo do pessoal que trabalhava comigo. Gente, se eu falasse que eu tinha acabado de conhecer ele, minha mãe me matava. Pedro, ao chegar em casa, disse que gostou muito de mim, que não queria ficar às escondidas e me pediu em namoro. Disse para ele resolver a vida dele com a tal amiga da Amora, né? Assim ele fez. Então aceitei o namorar com Pedro. Falei com meu pai e ele disse para Pedro ir lá falar com ele. Conversaram e começamos a namorar firme. A Amora, a irmã dela e o padrasto da menina começaram a implicar demais comigo no meu trabalho. Qualquer coisa que dava errado era culpa minha. Uma vez me acusaram até de roubo. A patroa, que já não gostava de mim, esperou o pessoal ir embora do mercado e pediu para ver meus bolsos. Mostrei a ela, tirei meus sapatos, abaixei minha calça. Eu tinha uma bolsinha que eu levava para o escritório. E mostrei a ela. Foi quando caiu uma moeda de 50 centavos. E eu disse, você acha que eu ia roubar 50 centavos? Ela pediu desculpas, pediu que eu não falasse para ninguém. Cheguei em casa e contei aos meus pais o que tinha acontecido. Meu pai ficou nervoso e no outro dia foi falar com o patrão. Se desculparam 1000 vezes. Ainda continuei lá 6 meses. Depois de tantos problemas, tirei férias e quando voltei me dispensaram. Nossa, ficou até demais, amiga. Eu não tinha nem voltado. Bom, nesse mercado eu não recebia salário. Meu pai entrava no mercado, pegava as compras
e o meu salário ficava todo no mercado. Então ela ajudava o quê? Com a comida dentro de casa, né? O salário era descontado. Gente, não sobrava dinheiro pra nada, nem pra comprar uma roupa. O pessoal do escritório me chamava lá dentro para falar que meu salário já tinha esgotado em compras. E quando eu falava pro meu pai maneirar nas compras, ele fazia questão de gastar ainda mais, pois o dinheiro do meu pai era só para jogo. Eu sempre trabalhava um mês e devia o outro. Um dia eu e minha mãe estávamos dormindo, meu pai levantou de madrugada para ordenhar umas vacas. Escutamos uns gritos horríveis. Acordei, assustada, pensei que alguma vaca tinha machucado meu pai. Corri no curral, ele estava rolando na poeira de dor. Liguei para minha irmã e ela buscou ele, fomos para o hospital. Ele fez um eletrocardiograma, não detectaram nada, mas a dor ainda continuava lá. Eles queriam mandar meu pai, aí encaminharam meu pai para a capital. O patrão dele foi junto, queriam mandá-lo de volta para casa. O patrão dele o levou no médico de confiança e meu pai estava infartando. Teve que fazer uma cirurgia, 40 mil reais. Nós não tínhamos dinheiro nenhum, quem dirá 40 mil. O patrão dele assinou um termo de responsabilidade para tirá-lo do hospital e levá-lo para casa. Ele teve que fazer uma angioplastia, que coloca stents nas veias. Meu pai pegou um atestado de 15 dias. Esse atestado terminou, ele voltou a trabalhar e com 3 dias trabalhando ele infartou novamente e foi para a UTI. Um desses stents recém-colocados tinha entupido. Então teve que fazer um outro procedimento, até que o médico deu os papéis para ele se aposentar por invalidez. Nesse período que meu pai ficou doente, eu senti Pedro ausente. Ele quase não ligava, quase não ia lá em casa. Aí apareceu o Raul, um rapaz que frequentava o mercado com a família dele. Eram pessoas maravilhosas. Raul tinha meu número e, ao saber da situação do meu pai, se dispôs a ajudar no que fosse necessário. Recusei a ajuda, mas meu coração ficou super grato. Então começamos uma grande amizade. A gente sempre conversava muito. E Raul estava noivo e eu namorava Pedro. A noiva de Raul passou a me olhar feio. Com alguns meses morando na fazenda e doente, meu pai se aposentou e mudamos para a cidade. O patrão dele não quis acertar os direitos dele certinho. Meu pai só sabia se dar um nome e lia muito mal. Então o patrão dele dava os contra-cheques de férias, muita coisa que ele nem sabia o que era e meu pai assinava. Foram para a justiça, foi uma briga. Nessa época senti meu pai perturbado. Ele quase ficou louco. Ele ainda tinha um barracão na cidade e nós mudamos para uma casa, era muito ruim. No dia do julgamento, meu pai não conseguiu se expressar corretamente e acreditem, depois de quase 30 anos trabalhando de domingo a domingo, nesses 30 anos meu pai teve apenas 2 folgas, que foi quando a mãe dele morreu e quando o pai dele morreu, meu pai não recebeu 1 centavo de acerto. Na frente do juiz, ele deu bobeira, não seguiu as instruções do advogado. As testemunhas do meu pai foram compradas e tudo que meu pai disse foi anulado. Meu pai, com toda a ignorância, queria por tudo matar esse patrão. Demos muitos conselhos a ele. Minha mãe só pressionava meu pai, dizia que queria uma casa para morar, que era aquele inferno na cabeça do coitado. Bom, eu não podia sentar na porta de casa nem conversar com as vizinhas. Tinha mãe e filha que moravam ao lado da minha casa, eu adorava conversar com elas. Era só conversar com elas que minha mãe me chamava para dentro e começava a falar feito uma louca. Bom, nesse meio tempo noivei com Pedro. Ele começou a construção da nossa casa. Raul tinha terminado o noivado, a noiva dele o traiu. Raul se aproximou de mim nessa época, propôs a gente ficar junto. Juro que eu fiquei tentada, mas decidi respeitar Pedro. O que começa errado não termina certo. Raul foi aquele gosto de amor não vivido. Aquela pequena mágoa do se. E se eu tivesse largado tudo para viver com ele? E se eu tivesse com ele, como eu estaria hoje? Mas deixei no si, me distanciei. Quando saí desse mercado, logo fui para outro. Lembra que quando eu criança eu caía muito? Um dia eu caí nesse mercado e fui no médico.
O médico me disse que eu tinha graves problemas nos 2 joelhos. Por isso que eu caía tanto. Fiz exames e comprovaram isso. Comecei o tratamento e dei entrada para fazer a cirurgia. Meus pais sempre viram eu cair, sempre souberam, mas foram negligentes. Meu casamento estava próximo e acredita que meu pai me culpava pelo infarto dele? Sim, gente, meu pai falava que eu que tinha culpa. Bom, como meu pai me levava e me esperava, né, no trabalho para levá-la embora, ele falou assim que ele infartou de tanto ficar esperando ela. Faltando 15 dias pro casamento dela, ela falou que o pai dela arrumou uma confusão com ela, gente, que queria bater nela. Porque ela tinha se atrasado um pouco para sair. E ela fala que 15 dias antes do casamento da irmã dela, o pai dela bateu na irmã de cinto. Bom, minha casa ficou pronta, me casei no civil. Eu não tinha dinheiro para fazer festa e também não quis que Pedro arcasse com tudo sozinho. O pouco que sobrava do meu salário, sim, gente, eu continuava mantendo a casa dos meus pais. Eu fui comprando alguns móveis, panelas e algumas coisas que precisava. Eu tinha uma consulta na capital a respeito do joelho, consegui um encaminhamento para um dos melhores hospitais do estado. Pedi meu patrão um vale para eu comprar algumas coisas que faltava para casa. E eu já devia 1 mês de serviço para ele. Ele me confiou e me disse: Alice, vou tentar somar de cabeça quanto eu tenho que te pagar no seu acerto. Te arrumo quanto você precisa, minha filha. Ele me chamava de filha, gente. A esposa dele era um amor. Peguei um vale num pequeno valor e comprei o restante do que eu precisava. Saí do mercado e me casei. O dia que eu saí, todos choraram na minha despedida. Quando eu me casei, eu tinha 22 anos e Pedro 24. Casei com 3 anos de namoro. Meu patrão já tinha feito o vale do acerto, eu ia pegar 3 mil reais. Eu devia 2 mil reais no mercado, as compras que meu pai fazia. Os outros 1.000 e pouco, peguei o vale para comprar algumas coisas. Dei baixa nos meus papéis, na carteira e sobrou 100 reais. Graças a Deus eu tinha ainda o seguro-desemprego. Isso foi em 2017. A casa que Pedro reformou para nós era muito bonita. Ele tinha montado uma loja na frente e a casa nos fundos. Ficava bem localizada, no centro da cidade. Eu ajudava Pedro na loja. Ele não me pagava salário. A mãe dele, na época do nosso namoro, tentou me agradar de todas as formas. Mas era uma pessoa estranha. Me lembro que um dia fui lá com uma blusa branca de renda e ela me fez tirar a blusa para dar para ela. Gente, eu era tão boba, eu tirei do meu corpo e dei para ela, para não desagradar. E olha que a condição financeira dela era muito boa. Ela tinha condição de comprar quantas blusas ela quisesse. Ela sempre foi de querer o que era meu. Tudo, vasilha, roupa, calçado, planta. Ela pedia mesmo. E ainda pede, só que eu não dou mais. Pois ela não tem zelo. Ela vem aqui, ela quer uma planta, uma semana depois a planta tá morta porque ela não molhou. Sempre achei que minha sogra fosse envolvida com macumba. Pedro é o único filho dela e do meu sogro. Uma pessoa calma, sem muitas vaidades. Minha sogra tem uma filha e meu sogro tem outros filhos. Essa irmã de Pedro, vou chamá-la de Damila. Ela sempre foi falsa, mãe solteira, sempre jogou a responsabilidade dos filhos da minha sogra. Transou com todos os homens da cidade e se faz de santa. Sempre colocou Pedro como se fosse pai das crianças. Ela estava até ensinando a menor a chamá-lo de pai, mas eu não deixei. Bom, aí o casamento foi indo, até, gente, que ela descobriu que Pedro pegava dinheiro com agiota. As contas começaram a apertar. Ele ia para casa da mãe dele, eu ficava ouvindo desaforo de cobrador o dia inteiro lá na loja. Nesse meio tempo, fiz uma cirurgia de uma das pernas. A solução para pagar as contas foi vender nossa casa. Pedro disse que ia pagar as contas e construir outra, e assim ele fez.
No dia de conversar com o pedreiro para dar início à construção da outra casa, Pedro falou que a gente ia mudar para uma fazenda. Essa fazenda deles é no pé da serra. Lá só se vê o sol ao meio-dia, pois na serra tem muita sombra, muita mata e muito longe. A casa é muito ruim. Gente, tem até onça, sério. Eu não aceitei, falei que eu não ia para lá. Pedi a Pedro que me deixasse na casa dos meus pais e por um dia, pois eu precisava falar com meus pais, assim ele fez. Quando cheguei lá, contei aos prantos a situação para o meu pai. Meu pai ficou calado me olhando, pois meu pai uma vez foi nesse lugar e ele conhecia. Minha mãe, como sempre, ficava tentando apaziguar, fazendo que era para eu ir, que eu não tinha que discutir com meu marido. À tarde, Pedro foi me buscar na casa dos meus pais e meus pais disseram: Pedro, por que você quer levar a Alice para a roça? E Pedro disse, Pedro disse, porque a gente tem que morar lá. Meu pai disse, mas ela não quer ir. Faz uma casa na cidade, lá é um lugar muito feio. Você fica muito na casa da sua mãe e é perigoso ela ficar lá sozinha. E Pedro disse, já está decidido, nós vamos para lá. Meu pai ficou vermelho na hora e disse, minha filha, você não é boi de rastro. Se quiser pode voltar para casa. A geladeira aqui tá cheia e sua cama continua no seu quarto. Meu pai, gente, ele sempre foi tão ignorante que dizia que se eu saísse de casa eu nunca mais voltava. Falou, e naquela hora que ele falou que por isso que eu falo no começo, né, como foi importante o pai dela dar esse apoio para ela. Ali na hora que ele falou que me receberia de braços abertos, mesmo que eu estivesse errada, pois aquela casa era minha, né? Eu me sentia confortada, eu senti que eu poderia fazer o que eu realmente queria. Gente, eu amava Pedro. Eu disse a meu pai, pai, eu vou voltar e vou resolver minha vida. Se não der, hoje mesmo eu volto para casa. Eu vim embora chorando, mas não de tristeza, sim de alegria, pois ali eu soube que meu pai me apoiou uma vez na minha vida e na hora que eu mais precisei, na decisão que eu mais precisava tomar. Chegando na nossa casa, que já estava vendida, conversei com Pedro e ele foi irredutível. Então juntei minhas coisas e disse, não quero nada que é seu, apenas venda meu gado e eu vou voltar. E ele saiu. Eu fui na casa dos pais dele aos prantos, minha sogra olhava na minha cara e ria, no maior abuso. Eu disse ao meu sogro que... Meu sogro, aquele que vivia falando, né, que eu era como uma filha para ele. Meu sogro me disse... Alice, se você quiser ir para lá pra roça, eu te pago para você ficar lá, como se você fosse uma caseira, né? Bom, gente, vocês acham que ele ia me pagar? Eu ia aceitar isso? Não ia. Porque assim, gente, o lugar era longe, era um lugar na roça, longe de tudo. Pedro tinha mania de ir para casa dos pais todos os dias. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela ia ficar lá naquela roça sozinha, longe de todo mundo, longe, né? Ela não queria ir. Mas aí a casa deles já estava vendida, porque tinha que pagar as dívidas. Lembra que ele pegou dinheiro com a agiota, né? Um monte de coisa. Bom, como ela viu que não tinha jeito, né? Que Pedro estava irredutível, o sogro falou, ó, vai, eu ajudo vocês e tal. Ela abraçou, né? Ela chegou para Pedro, ela falou assim, bom, eu estou ligando para o rapaz do frete e eu estou voltando para casa dos meus pais. Porque ela não ia para aquele lugar. Como o pai dela tinha apoiado ela falou, não vou. Eu não vou gastar o resto da minha vida ali, num lugar longe de todo mundo, de todos, não vou. Então eu liguei pro rapaz do caminhão, né, que faz o frete, e combinei de voltar para casa dos meus pais. Ali Pedro olhou para mim, me abraçou e disse, não, ok, eu vou fazer uma casa pra gente na cidade. E hoje sim, Dani, nós temos uma linda casa.
Pedro me respeita muito, ele é uma boa pessoa. Hoje eu trabalho, minha sogra fica com meus filhos para eu trabalhar. Eu sempre alimentei no meu coração um sonho muito grande de ir para o exterior, de sair disso tudo. Só não fui porque eu não tenho uma rede de apoio. E Pedro também disse que não tem coragem de ir. Minha mãe não pode ficar sós com Pedro, que fala de mim para ele, mal. Que não sabe como ele... minha mãe já chegou a dizer para ele que não sabe como ele me aguenta. Ela anda terrível. Ah, gente, é horrível. Bom, sobre aquele homem que a mãe dela ia lá pro quarto, ela diz o seguinte: um dia lembra aquela criança, ela lembra da mãe dela de sutiã na cama com o homem? Ela falou que um dia comentou com a mãe dela. Falou assim: eu comentei minhas lembranças com a minha irmã. Aí minha irmã falou que também tinha algumas lembranças parecidas, que a minha mãe deixava pegar algodão doce, e ela disse que lembra desse homem na casa que eles moravam. E que quando a minha mãe engravidou de mim, ela e meu pai já dormiam em camas separadas. Meu pai dormia na casa do patrão, e eles não se falavam nessa época. Aí, será que ela ficou na dúvida se ela é filha daquele homem? Perguntei à minha mãe dessas lembranças e ela disse que eu era louca. Disse que isso tudo foi sonho meu. Bom, eu lembro que minha mãe ficou sem conversar comigo por semanas por causa disso. Eu sempre mando mensagem, eu vou na casa do meu pai ver ele quando ela não está lá. Muito se fala, Dani, de relacionamentos abusivos entre maridos e esposas, né? Mas nunca se fala entre pais e filhos. Mas a minha mãe é completamente abusiva. Eu peço a Deus que minha mãe um dia não precise de mim, nem eu precise dela. Bom, gostaria muito que você lesse minha história. Me perdoe se ficou mal escrita. Um beijo pra você, mas queria contar a história. Eu achei isso uma história incrível, Alice. Eu gostei muito. Primeiro, assim, eu acho que quando a gente, acho que o que mais a sua história vai nos ensinar é que quando a gente tem um apoio das pessoas à nossa volta, a nossa história pode mudar. Imagina se aquele dia o seu pai tivesse falado: ah, vai ter que ir com seu marido, pra cá você não volta não. Talvez você tivesse ido para essa roça lá, tivesse ficado infeliz, talvez sua vida tivesse tomado um rumo completamente diferente, talvez você já estivesse separada, a gente não sabe, né? Mas não, na hora que seu pai fala, pode voltar para casa, e você sente aquela segurança, por isso que eu falo, a gente tem que apoiar os nossos filhos, porque na hora que você sentiu aquela segurança, você falou assim: não, peraí, eu não tenho que fazer o que ele tá querendo. É bom pra ele voltar lá pra roça, tá lá, mas não é bom pra mim, né? E eu acho que a gente tem que lutar pelo também o que é bom pra gente. Eu tô falando tanto homem quanto mulher, tá, gente, numa relação. Poxa, peraí. Ah, mas o melhor pra você é morar aonde? Ah, é morar lá na roça. Aí eu venho pra cidade. Tá, mas e eu? Eu vou ficar lá na roça o dia inteiro, sozinha, longe de tudo, longe de todos, né? Tem quem ame isso, mas se não é do seu gosto, então eu acho que você tem que, sabe, pensar: não, peraí, não é isso que eu quero fazer. Ah, não, vamos morar na casa da minha mãe por um tempo. Mas peraí, por que eu vou morar na casa da sua mãe por um tempo? Não quero morar na casa da sua mãe. Vamos apertar aqui, apertar lá, vamos alugar um canto e vai ser a nossa casa. Então eu acho que a gente, só que isso, gente, quando a gente tem apoio dos nossos pais, é muito melhor, porque dá uma força maior pra gente. Então eu acho que essa é a principal, assim, parte, porque apesar do pai dela, né, parecer ser uma pessoa ignorante, como ela mesma fala, tudo, mas na hora que ela mais precisou, teve o apoio do pai. A mãe é aquela coisa de competição, né, parece, com você e com a sua irmã. Tem mães, eu não digo que é narcisismo, nada disso, mas tem mães que sempre querem competir com as filhas, cara. É incrível, sabe? Igual tem uma parte que eu acho que eu não li, mas ela fala assim que a mãe compra roupa menor do que o número, vamos supor, Alice veste M, aí a mãe compra roupa P pra dar pra Alice. Aí claro que a roupa não vai dar e fala: ah, também está gorda.
Aí quando a Alice vê, não é que a Alice tá gorda, é que ela comprou um número menor. Mas já faz mesmo pra chatear, né? Bom, gente, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixei os comentários. Eu achei, assim, essencial o que o seu pai fez. Essencial, seu pai tá ali do seu lado nessa hora, né? Que eu vi que era muito importante pra você. E que bom que ele esteve. Que assim você pôde tomar, né, a decisão assim que fez mais sentido pra sua vida e realmente foi a decisão certa. Beijo no coração e até o próximo. Tchau.